Será que uma casa sustentável custa mais caro? Será que os itens de sustentabilidade que a gente pode acrescentar num projeto vão deixar essa construção mais caras? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para te contar tudo sobre sustentabilidade num projeto. Se inscreve no canal já e clica no sininho, tá bom? Bom, a gente tem dois tipos de sustentabilidade que a gente pode considerar num projeto. A sustentabilidade passiva, que não custa nem um centavo a mais, e itens de tecnologia, itens de sustentabilidade que aí sim vão ter um custo a mais no seu projeto ou na sua obra. Eu vou falar primeiro dos itens de sustentabilidade passiva. Vocês já devem ter me ouvido falar disso, mas nunca é demais e é tão importante isso, pode parecer tão óbvio, mas é tão importante que vale a pena falar sempre desses itens e dessas questões. O primeiro deles é a análise da insolação. Então, a primeira coisa quando a gente vai começar a fazer um projeto aqui no escritório, a gente pega o terreno, vê onde está o norte e vê aonde o sol nasce, onde o sol se põe, e aí sim a gente vai dispor os cômodos daquela casa segundo a intenção que a gente tem com aquilo. Então, geralmente aqui no Brasil, nos estados mais quentes, a gente tenta sempre deixar a casa mais fresca, ou seja, os ambientes que têm maior permanência, a gente deixa pegar o sol da manhã. Mas lá no Rio Grande do Sul, ou em outros estados do Sul, onde é mais frio, já teve alguns projetos sim. Isso é bem novo para mim, eu não estava habituada a lidar com isso, mas já teve casos da gente deixar os quartos com bastante janela para a fachada oeste, porque aí ia pegar bem o sol da tarde e deixar o quarto quentinho. Então depende muito da intenção, do que a gente quer. A gente quer aquecer aquela construção? Não, quer proteger do calor? Então a gente vai orientar os cômodos e tem vários artifícios e elementos que a gente pode utilizar para fazer o que a gente quer, exatamente da nossa intenção, tá? Outro ponto super importante é a questão da ventilação cruzada e estudo dos ventos predominantes. No estado de São Paulo, de maneira geral, o vento predominante vem do leste. E aí, se a gente conseguir fazer as aberturas de uma casa de maneira que o vento entre pelo leste, circule pela casa e saia pelo oeste, a gente vai criar ali uma brisa, uma ventilação que vai ser muito saudável para esse lar, para essa casa, e vai deixar ele muito mais fresco. Existe todo um estudo para calcular velocidade do vento, qual é a sensação que esse vento vai causar, se ele entrar por um lado e sair do lado oposto, se ele vai entrar por aqui, circular e sair por uma janela adjacente. Tem todo um estudo bem bacana, complexo para isso. Mas assim, de imediato, de pronto, o que eu queria falar é que se a gente conseguir prestar atenção nisso, observar a direção dos ventos predominantes e essa ventilação cruzada, a gente pode reduzir muito o uso de ar-condicionado, por exemplo. Pode até deixar desnecessário o uso de um ar-condicionado, tá? Então, se a gente conseguir aliar insolação, a incidência do sol nos ambientes com a ventilação, pode ser muito positivo, tá? E aí depois, assim, é engraçado que eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, que sorte que eu dei aqui nessa casa, o sol bate ali, o meu quarto fica fresquinho. Pode ser sorte, mas se for um projeto bem feito, não é sorte, foi o arquiteto que mandou muito bem, tá? Outra questão ainda de sustentabilidade passiva seria optar por materiais que vão economizar recursos. Por exemplo, torneiras que vão ter uma saída de água mais otimizada, sabe? Aquelas torneiras com arejador que parece que tá saindo um montão de água, mas não tá saindo pouca água e muito ar, né? Para lavar chão, calçada, essas coisas, aquelas VAPs, por exemplo, a VAP sai muito mais ar do que água, e aí a água sai com tanta pressão que ela limpa muito mais do que você jogar um monte de água. E tem N outras coisas, tem o vaso sanitário que ele pode ter aquele duplo acionamento para você gastar mais água com o número 1, menos água com o número 2, o contrário, né? Mas enfim.
A gente tem uma série de materiais de construção e acabamentos que vão privilegiar o uso racional dos recursos, tá? Lâmpada LED, a mesma coisa. Hoje em dia não tem mais sentido nenhum, com a variedade de lâmpadas e luminárias LED que a gente tem, é inaceitável um projeto novo ter alguma lâmpada ou alguma luminária que não seja LED. A menos que você goste de um modelo muito específico, daquele modelo ele não tem que ser aquele. E ainda assim eu acho que os LEDs já tem tanta opção que não justifica, tá? Se a gente vai colocar, por exemplo, o aparelho de ar-condicionado, o aparelho inverter, e se ele for bem dimensionado, ele gera uma economia de energia de, sei lá, 30% em comparação com um aparelho comum, tá? Então assim, você vai pagar um pouquinho mais caro num aparelho inverter, mas o que você vai economizar de energia vai compensar muito, muito, não tem nem o que pensar, tá? Bom, tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui sobre sustentabilidade passiva, mas isso foi só para dar alguns exemplos de coisas que não vão custar mais caro, é só questão da gente planejar o projeto e fazer um projeto bem feito e bem pensado, que já vai otimizar demais o uso de recursos, tá? E aí, depois que a gente otimizou todo esse uso de recurso, a gente reduziu tudo que podia, o consumo de energia elétrica, por exemplo, usando lâmpada LED, usando coisas e materiais eficientes, aí sim a gente vai pensar, para esse pouco que eu vou usar fontes renováveis, aí sim eu vou usar um sistema de reuso de água. Mas o pensamento nunca é assim, como eu vou pôr sistema de energia solar, eu posso gastar bastante energia, porque eu mesmo vou produzir. Esse não é um pensamento sustentável, tá? E não é para pensar assim, como eu vou ter um sistema de reuso de água, eu posso gastar água à vontade. Não é isso, é o contrário. Vamos economizar tudo que puder e aí depois que a gente já tiver um sistema aqui todo bem econômico, aí sim a gente vai montar um sistema de energia solar o menor possível para poder gerar a nossa energia. Vou montar um sistema de reuso o menor possível para reusar a água cinza da minha casa, por exemplo, tá? Por que isso? Porque, gente, para produzir painel solar eu estou usando recursos naturais. Então, eu sempre falo aqui, sustentabilidade é uma questão de consciência, muito mais do que o que você tem na sua casa. Então vamos ter uma consciência sustentável, tá? Não dá para esbanjar. E mesmo assim, mas eu não estou pagando por isso, então eu posso usar. Não, esse não é um pensamento sustentável, tá? Agora vamos falar das tecnologias que a gente tem para inserir sistemas que vão deixar nossa casa mais sustentável. Sistema de energia solar, algum sistema de reuso de água. É claro que eles vão custar mais inicialmente, né? Você vai ter que investir mais dinheiro para ter um sistema de energia solar. Você vai ter que investir mais dinheiro para fazer um sistema de reuso, porque você vai ter um outro reservatório captando essa água cinza. Você vai ter ali algum sistema para tratar essa água cinza, uma bomba para bombear ela para outra caixa d'água para você poder usar essa água. Então, assim, custa mais caro e é muito, muito, muito comum o cliente me procurar e falar assim: eu quero fazer uma casa com laje verde, sistema de energia solar, reuso de água, tudo que puder deixar minha casa mais sustentável. Aí a gente, não, legal, vamos lá e tal. E aí você começa a colocar esses itens e aí você orça a laje verde, você orça o sistema de energia solar. Aí ele vai tirando. Não, a laje verde acho que não precisa. O sistema de energia solar deixa para depois. O sistema de reuso, porque é claro que encarece, né? E se você tem um orçamento ali que está fechado para poder construir a sua casa, você vai pensar. Então, o que a gente faz é assim, sistema de energia solar você pode colocar a hora que você quiser, né? Você pode simplesmente vir depois e colocar. A gente já deixa planejado em qual telhado vai ficar as placas e tudo. Sistema de reuso, eu já fiz em projeto, a gente deixou preparado tubulação já separada para água cinza, para isso, para quando a pessoa resolver de fato, não, agora eu vou instalar esse reservatório aqui, a bomba, então a gente já deixa essa predisposição, tá? Se a pessoa não quiser fazer tudo de uma vez. E laje verde, telhado verde é a mesma coisa, a gente já avisa o engenheiro que vai fazer o cálculo estrutural que ali vai ter uma sobrecarga de uma laje verde e ele já vai calcular aquele telhado para isso, aquela laje. E aí, quando o cliente quiser, tiver possibilidades e condições, ele vem e coloca. E assim, se alguém me perguntar, mas isso é um custo a mais? Não, eu diria que é um investimento,
né? E aí nos meus vídeos de energia solar muita gente fala: ah, mas não compensa, não vale a pena. Mas gente, nem tudo nessa vida é dinheiro, é investimento financeiro, né? A gente tem uma questão de consciência. Eu gosto muito de ter o meu sistema de energia solar, de saber que eu estou gerando parte da energia que eu consumo aqui, apesar de, como investimento, ter N outros investimentos que seriam mais rentáveis, tá? Então é uma questão de cada um avaliar e ver o que é mais importante para si. Para ver, dá para mim, não dá? Cada um avalia o que é melhor para si, tá? Agora, uma coisa que não tem conversa, não tem discussão é: itens de sustentabilidade passiva têm que estar presentes em todos os projetos. Mesmo que o cliente não tenha te pedido um projeto sustentável, é inadmissível um projeto onde a gente não leva em consideração insolação, vento, luminárias econômicas, torneiras econômicas. Tá? Isso é inadmissível. Até porque se você colocar uma orientação do sol ali, por exemplo, totalmente errada, você pode ter problemas nessa sua casa, nesse seu projeto, que vão ser difíceis de resolver depois, tá? Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto muito dele. Se você colocar aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma fachada envidraçada virada para o oeste, que seja um prédio comercial ou mesmo uma residência, não tem ar-condicionado que resolva o calor ali perto daquela parede de vidro, tá? Você pode pôr um ar-condicionado super potente, se tiver alguém que senta perto ali daquela janela de vidro, pegando o sol da tarde, a pessoa passa mal. Então, isso não é questão, ah não, eu vou fazer o projeto do jeito que eu quero, depois eu resolvo com ar-condicionado. Tem coisa que você não resolve, tá bom? Então, para mim a regra é sempre sustentabilidade passiva presente em todos os projetos, inadmissível não usar. Escreve para mim nos comentários se ficou alguma dúvida, escreve o que você acha disso que eu te falei e te vejo no próximo vídeo. Tchau!